Você está feliz hoje? Nós estamos muito felizes. Hoje tivemos a visita do assessor do governador Jorginho, que ele quer vir no evento. Então os negócios estão assim, irmão. Então Deus está movimentando muita coisa nesse evento. Vai marcar um antes e um depois da sua vida. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Então, profetiza. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? There is an agenda right now. Há uma agenda, That is the agenda of the Lord. é a agenda de Deus. Así que cuando la unción viene sobre un lugar, Então, quando a unção vem sobre um lugar, la gente se olvida de todo. as pessoas esquecem tudo. Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Porque la profecía era que Dios estaba liberando el corazón de esa nación. Porque a profecia era que Deus estava liberando o coração dessa nação. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você está preparado? 18 a 21 de julho vai marcar um antes e depois, não só na sua vida, não só na minha vida, da minha esposa, desse presbitério da igreja, não só na família do reino, mas vai marcar um antes e depois no Brasil. Eu preciso que você entenda essa dimensão. Quando um profeta de ofício, muitos brasileiros não têm a mínima ideia do que eu estou falando. O que é profeta de ofício? Existe uma diferença entre uma unção profética, o dom de profecia. Outra coisa é o ofício de profeta. Quando um profeta, que é de fato profeta, entra numa nação, ele tem poder sobre principados e potestades e libera palavras. Tanto apóstolos como profetas têm esse poder de mudar ambientes. E uma profecia pode mudar uma nação. O apóstolo Guilherme Maldonado, uma das maiores autoridades hoje espiritual do mundo, ele estava na igreja do apóstolo Jorge Ledesma e ele liberou uma palavra. Ele disse: olha, Deus vai levantar um presidente de direita que vai libertar esse país. E a esquerda já estava reinando lá, irmão, desde os anos 80. O país estava cada vez mais pobre e miserável. E ele falou: Deus vai levantar um presidente de direita que vai libertar esse país. E no mesmo ano a Argentina vai ganhar a Copa do Mundo. E no mesmo ano Milei ganhou e a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Então, um homem que carrega uma autoridade dessa, libera uma palavra dessa. E eu sei que ele vai liberar, Deus vai liberar nesse evento palavras proféticas pessoais, palavras proféticas para a família do reino, palavras proféticas para Balneário Camboriú, palavras proféticas para Santa Catarina e palavras proféticas para o Brasil. Aleluia. Amém? Então prepara o seu coração. E hoje é um culto profético. Tão profético que Deus faz do jeito que Ele quer. Então hoje vai ter 2 pregadores. Uau, pastor, como assim vai ter 2 pregadores? Nós vamos ter uma mulher de Deus que vai ministrar uma palavra antes que eu, alguns minutos, e depois eu vou vir com o resto da mensagem. A pastora Isa vai apresentar a pregadora da noite, que ela conhece melhor. Vamos receber a pastora Isa. Boa noite, igreja! Vocês estão bem nessa noite? Vocês estão preparados para o que Deus vai fazer? Essa pessoa que vai vir ministrar também é uma pessoa profética.
E eu tenho muito orgulho de dizer que ela é fruto da exousia. A pessoa que vai ministrar nessa noite é uma pessoa leal, submissa a essa casa. É uma pessoa que antes de ir para cá, ela tinha tudo. Ela tinha uma posição em outro ministério, ela tinha agenda, mas ela decidiu se submeter à visão. E ela falou: meu apóstolo, minha apóstola, onde vocês mandarem eu ir, eu vou. O que vocês mandarem eu fazer, eu vou fazer. E grandes coisas o Senhor tem feito na vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa leal, fiel a Deus, amiga do Espírito Santo. Então, para receber essa pessoa, eu quero que você diga assim: Jesus cheiroso! Aplauda o Senhor pela vida da Vitória de Cássia! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Você pode cantar isso aí? Nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você agora vai cantar essa música profeticamente. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Mais uma vez. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais pisar, e ele não para pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. E nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adora ele. Com muito louvor. Pra baixo. Com muito louvor. Com muito louvor. Você pode aplaudir a ele. Mistura o glória com glória a Deus. Aleluia. Prova viva que Deus faz. E Deus marcou essa quarta-feira, essa data. Não foi o homem que marcou, foi os céus que determinou. Hoje é o dia da sua vitória. Meu Deus do céu, hoje é o dia da sua vitória. Glória a Deus. Você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Não, tem mais gente. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Não foi nada combinado. É uma noite profética. Tudo é profético. Glória a Deus. Enquanto você abre, eu quero externar a gratidão. O Espírito Santo é lindo. Aos meus pais espirituais, Apóstolo Pedro Medina e Sara Medina. Você pode aplaudir a vida dos nossos apóstolos? A gente tem os melhores pais do mundo, gente. Muito obrigada, eu amo muito a vida de vocês. Aos pastores, pastora Isa, meu Deus do céu, quase subi chorando aqui. Te amo, minha pastora.
pastor Dan. Meu Deus, tem meu coração. Todos os pastores, Deus abençoe a vida de vocês. Quem achou Ezequiel 37 diz: Jesus, oh glória. E diz assim o texto: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estavam... E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza. Profetiza sobre estes ossos. E dizeis: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Vocês vão ficar aí. O texto que a gente acabou de fazer menção vai falar sobre a história de um profeta chamado Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel, ele veio de uma casa sacerdotal, de uma linhagem. Ele é filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. Então, na lógica humana, era para Ezequiel ser um sacerdote. Por causa de sua linhagem, por causa da sua geração, e por causa do hereditário, foi colocada uma sentença terrena sobre a vida de Ezequiel, dizendo: você vai ser o que a sua casa te ensinou, o que a cultura te ensinou, e o que a sua geração é e se tornou. Só que o Senhor pegou Ezequiel e colocou ele em outro cenário, abriu os céus e disse assim: Ezequiel, eu te chamei para ser profeta. A terra rotulou, a sociedade sentenciou, dizendo: você vai se tornar, e o teu fim é igual ao seu hereditário, a sua geração, a sua cultura da sua criação. Só que o céu se abre e Deus diz: ei, não é nada daquilo que a terra rotulou, não é nada daquilo que a terra disse, não é nada do que as pessoas pensam. Você é e vai se tornar aquilo que os céus já declarou sobre a sua história. O hereditário pode ser um hereditário, uma geração de escassez. A geração antiga, pecaminosa. A sentença, a morte, doenças hereditárias, o fim. Só que eu conheço e creio em um Deus que não faz de acordo com a terra, que não se move de acordo com a terra, que não prepara, não trabalha, meu Deus, de acordo com a terra. Deus está dizendo: pode o cenário ser de escassez, pode a sua geografia, a sua cultura ser de doenças, mas os céus está dizendo: ei, é o que os céus declarou e o que o reino estabeleceu. Deixa eu ser uma voz profética na sua história.
Levanta a sua mão. A maldição hereditária não vai te rotular. A doença não pertence a você. A escassez não pertence à sua história. O que pertence, Vitória, o que o reino de Deus já estabeleceu, que é a herança do santo, a prosperidade, a abundância, a multiplicação. A cultura ensinou a Ezequiel um jeito. Só que agora Deus vai ensinar Ezequiel a ser o que Deus o chamou para ser. E Ezequiel começa o processo de ser criado por Deus. O Senhor fala assim: Ezequiel, você é meu profeta. Você vai falar em meu nome e o povo não vai ouvir. Ezequiel, você vai dormir durante 390 dias do lado direito, levando sobre si a iniquidade de Israel. Ezequiel, você vai dormir do lado esquerdo por 40 dias, levando a iniquidade de Judá. Ezequiel, eu vou tirar a menina dos seus olhos. Vou levar a sua esposa. Ezequiel passa um processo. Só que você vê, Ezequiel, ele não chuta o pau da barraca. Ele não vai embora. E nem tampouco vira as costas para Deus. Crente por muito pouco faz isso. Só que a gente vê no texto que quanto mais ele passa com Deus, mais ele fica mais firme e permanece. E eu lendo a Bíblia, se a gente vê o livro de Ezequiel, vai ter uma palavra que repete todas as vezes, várias vezes na Bíblia, que é assim, nos primeiros versículos de cada capítulo, diz: e veio a mim a palavra do Senhor. Passando outra folha. E veio a mim a palavra do Senhor. Folheando a folha. E veio a mim a palavra do Senhor. Agora a gente entende por quê. Ezequiel, ele tinha tudo. Ele viveu um luto dentro da sua casa. Ele viveu uma regra de obediência a Deus que na lógica humana não faz sentido. Mas você não vê ele virando as costas e indo embora. Não, cada vez mais que ele avançava em processos em Deus, vinha a ele a palavra do Senhor. Sabe o que Ezequiel está nos ensinando? Todas as vezes que eu cogitei em pensar em desistir, veio sobre mim a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu cogitei ir embora e virar as costas, vinha sobre mim a palavra do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Você tem uma palavra, sobre ti é uma palavra. Tem uma frase que o pai usa muito que eu gosto, que é: quem tem uma palavra tem. Quem tem uma palavra tem. Quem tem uma palavra tem. Sobre você há uma palavra. Sobre você há uma palavra. Sobre você há uma palavra. Ezequiel foi colocado dentro do vale. E quanto mais Ezequiel andava, mais ele olhava. E cada vez que ele mais olhava, ele via: e os ossos estão sequíssimos, mirrados.
sequíssimos. Se você pesquisar, diz que não tinha indício nenhum de sangue. E quem faz exousia, aleluia, aprende que se não tiver sangue, não tem vida. O cenário era só morte. O cenário era só morte e não tinha esperança absolutamente de nada. Só que o texto diz que Ezequiel andava. O vale está seco, sem vida. Ezequiel estava parado. Ezequiel estava se movimentando. Mirrado. E o Senhor disse assim: Ezequiel, seco, né? Tu acredita que isso pode ter vida? E o Ezequiel disse: Deus, tu o sabes. Ezequiel não ousou falar o que ele via, porque ele sabia a voz profética que ele tinha. Deus, tu o sabes. E aí Deus diz o quê? Então, profetiza. Deus falou: olha, tu acredita que pode ter vida aí? Ezequiel diz: Deus, tu sabes. E Deus diz assim: então, profetiza. Sabe por quê? Ezequiel estava no meio de ossos. Mas Deus não colocou, meu Deus do céu, Ezequiel no meio do vale de ossos secos para ser um osso seco, um osso parado, um osso sem esperança. Não, Deus colocou Ezequiel no vale para ele ser o profeta no vale. Deus não coloca ninguém em cenários de destruição. Deus não coloca filhos em cenário de perca à toa. Se Deus te pôs, se Deus te colocou, essa situação está em volta, é só para uma coisa, que é para profetizar. Então, profetiza. Se eu fosse você, se levantasse agora como profeta, se coloque em movimento, se coloque em movimento. Sabe por Deus te fez uma voz profética. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei o vale, não sei se é uma empresa que não está andando ou uma empresa que está na gaveta, se é um passaporte vencido, se é um sonho esquecido, se é uma doença sobre o seu corpo. Eu não sei o seu vale, mas deixa eu te dar uma notícia. Hoje é quarta profética. Deus movimentou, Deus está se movimentando, e Ele está chamando: profeta, se movimenta no vale e profetiza. Profetiza, profetiza. Você é uma voz profética, então profetiza. Esse vale tem vida aí. Levanta a mão para o céu. Visualiza o osso seco na sua vida. Visualiza os ossos secos onde Deus te colocou. Talvez você tenha um filho que não está convertido, tem um marido que não está convertido, você tem alguém que está doente, você tem... Talvez a tua conta bancária é um vale de ossos secos. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai profetizar. E você vai ver os milagres na sua vida. 1, 2, levanta a mão para o céu. 3, profetiza. Em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Santo. Muitas batalhas que você tem perdido ela pela boca. Porque você está falando o que está vendo e não está falando o que é que você quer ver. Diga para a pessoa que está do seu lado: pare de falar o que você está vendo e comece a declarar o que você quer ver. Jesus, em todo o seu ministério, nunca disse uma palavra de necessidade. Alguém me pergunte: por que, apóstolo? Porque se Jesus dissesse uma palavra de necessidade, ele criaria necessidade. Então, quando não tinha alimento, ele dizia para os discípulos: dá-lhes de comer. Quando ele viu o vento, o mar embravecido, ele dizia: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Diga: a partir de hoje, mais alto, a partir de hoje, eu não vou declarar o que eu estou vendo, eu vou declarar o que eu quero ver, o que Deus quer ver, o que a palavra de Deus diz. Eu já fui vale de ossos secos. Minha mãe se converteu na igreja Assembleia de Deus em Cuiabá, a Adna, nome da igreja, Assembleia de Deus Nova Aliança. O pastor ia na minha casa para fazer oração. E a oração da minha mãe era uma só: restauração da família, conversão dos filhos. E eu entrava para dentro do quarto, colocava... Você lembra daquela época aquelas caixas de som, aqueles mini system, que tinha vários CDs que ficava girando assim? Vocês lembram dessa? Sangue de Jesus, eu estou velho, irmão. Os jovens estão pensando: o que ele está falando? Mini system. E eu colocava Raimundos no máximo, para ele não orar. Eu procurava as piores músicas, mais promíscuas, para poder que ele fosse embora. Minha mãe ia no culto, e na hora da ceia, ela arrumava confusão com os diáconos. Ela pedia 4 copinhos da ceia, porque ela tomava a ceia por ela e por cada um dos seus 3 filhos, dizendo: um dia meus filhos servirão ao Senhor. Ela nunca falou que ela via. Eu não lembro da minha mãe me amaldiçoar. Eu não lembro da minha mãe dizer para mim: esse não vale nada. Eu não lembro da minha mãe dizer: tudo vai dar errado na sua vida. Eu não lembro da minha mãe dizer: meu filho não tem solução. A minha mãe dizia: tu vais ser profeta, tu vais pregar a palavra, você vai estar no púlpito daquela igreja. Ela tomava a ceia e falava: meu filho vai estar nesse púlpito. 2 vezes eu já preguei na Assembleia de Deus Nova Aliança de Cuiabá, para cumprir a profecia dela. Aplauda o Senhor. Hoje o culto é profético. Deus juntou os profetas, juntou o que Deus está falando com ela. Já estou emendando aqui. Eu sei a hora que começou o culto, eu não sei a hora que vai acabar hoje. Alguém diga: profetiza. Aleluia. Senta aí um pouquinho. Meu Deus. Fica o teclado mais um pouquinho, o louvor vai descendo. Aleluia. Deus está curando alguém dos pulmões. Tem alguém que veio aqui pedindo oração pelos pulmões? É uma coisa gravíssima. Você, filha? Dores, eu não sei se tem câncer, é uma coisa grave. Então, põe para gravar o áudio aí. Está na UTI com um problema no pulmão. Não é negócio feio. Qual o nome dela? Vamos profetizar sobre esse vale de ossos secos. Aleluia. Em nome de Jesus, pulmões, ressuscitem agora. Seja curada em nome de Jesus. Levante-se dessa UTI em nome de Jesus. Amém. Quem crê, aplauda Jesus.
Você está feliz? Deus é maravilhoso, irmão. Eu disse que Deus é maravilhoso. Tem alguém visitando a família do reino hoje? Faz o sinal com a mão assim. Olha quantas pessoas pela primeira vez. Se você está aqui primeira vez, faz assim. Bem-vindos à família do reino. Bem-vindo ao culto profético. Tinha tanta coisa para falar e eu estou tentando decidir o que eu vou falar. Só se a gente... Vamos até às 9h30. 9h30, o demônio das 9h30, né? O pessoal não sabe que o demônio das 9h30, irmão, 9h30 ele começa a entortar assim, ó. Mas a gente pode terminar o culto e continuar a vigília. Alguém topa? Se a metade topar, eu vou. Quem topa aí? Tá quase a metade. Só que não vai ter pizza hoje, irmão. Só vai comer palavra. Nem só de pizza viverá o homem. Aleluia. Você está feliz? Quem gostou da Vitorinha? Ela é uma ungida do Senhor. Nós estamos começando a enviar ela para pregar nas igrejas e carregando a unção que ela recebeu aqui. 3 anos servindo aqui já, 2 anos, 3 anos servindo aqui já. Então, aplauda o Senhor pela vida dela, amém? Lá em Isaías, Malaquias 4:6. Coloca lá no telão para mim. Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro o meu coração, minha mente, meu espírito, para receber tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo poderosíssimo, onde diz, obrigado filho, pode descer lá, que Deus vai restaurar o coração dos pais, vai fazer que eles sejam convertidos dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Está falando da preparação de João Batista, do profético. Diga comigo, o profético restaura o coração dos pais aos filhos. Diga comigo, o espírito de Jezabel desconecta o coração dos pais com os filhos. Todo verdadeiro homem de Deus que carrega o profético, ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Todo aquele que carrega um espírito demoníaco e em qualquer lugar que ele prega, ele desconecta o coração do pai com o filho. Se você quer aprender a identificar um verdadeiro e um falso profeta, o verdadeiro profeta vai converter o seu coração ao seu pai, e um falso profeta vai desconectar o seu coração do seu pai. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor, e de repente ele lança essa palavra: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Para não haver maldição, para preparar o caminho do Senhor, era necessário converter o coração dos pais aos filhos. Deus, quando vai se mover na terra, ele se move através de pais e filhos. Deus, quando decidiu fazer uma aliança com o homem, o nome dele é Abraão.
Mas a aliança não foi só com Abraão, foi com pais e Abraão, Isaac e Jacó. As alianças de Deus são de pais para filhos e de filhos para pais. Um verdadeiro profeta é aquele que converte o coração de pais a filhos. Toda vez que você ouvir um falso profeta, ele vai te induzir a te desconectar do seu pai. Ele vai te induzir a você desonrar o seu pai. Ele vai te induzir a você como que você não precisa mais do seu pai. Quem já viu falsos profetas assim por aí? Quem sabe do que eu estou falando? Amém? Toda pessoa na sua vida que quer te desconectar dos seus pais e desconectar do seu pai espiritual é um agente de Satanás, é um falso profeta. Se fosse verdadeiro profeta, ele te reconectaria com teu pai. Posso falar rasgado? O pai espiritual dessa casa é o apóstolo Pedro Medina. E o diabo tem mandado falsos profetas dizendo para você: desconecta do apóstolo. Preste atenção. Nós estamos indo para o pico da montanha, em julho agora. Nós vamos fechar 7 anos com chave de ouro. Só de São Paulo está vindo aproximadamente 500 pessoas. Muitos da casa não vão conseguir ir porque não vai ter ingresso na última hora. Agora, muita atenção. Nós decidimos escolher, eu sinto muito pelos visitantes, ou não, tem quem sabe os visitantes falam assim: esse é tudo que eu precisava ouvir. Mas hoje eu vim falar de pai para filho. Hoje eu vim trazer palavra com muita tutano, vou falar assim. Quem já comeu tutano, irmão? O negócio é bom. Ninguém me convidou para comer um tutano ainda. Eu gosto. Agora, muita atenção no que eu estou te falando. E Deus nos conduziu para o mês de junho ser o mês de trazer para a igreja a palavra de muita maturidade, porque, escute bem, só pode ter herança quem é filho. Vou repetir, só pode ter herança quem é filho. Quem é filho. Amém? Algo muito grande está por vir, algo muito grande está acontecendo, e nós precisamos amadurecer. A Bíblia diz que o filho, enquanto ele é menino, nada difere do servo. Vou repetir. O filho, se ele ainda é menino, nada difere do servo. O pai tem um carro. Nem o servo pode dirigir o carro do pai e nem o filho. Porque ele ainda é menino. Quem está entendendo? Então nada difere. Ou seja, então, ainda que você se considere filho, não basta ser filho, tem que ser filho maduro. Para poder receber o que está por vir, que vai ser muito grande. Amém? Agora, o Evangelho e a Bíblia é um livro de paternidade. Tudo começa com o pai. Jesus, quando vem falar, ele vem falar do pai. Qual que é o ministério de João Batista? Converter o coração dos pais para os filhos, dos filhos aos pais. E qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra os teus. Então, paternidade na Bíblia é muito importante. Amém? Agora, existem muitos tipos de pais. Eu tenho anotado aqui alguns tipos de pais. Pai biológico. É aquele que é o progenitor. E o que é pai? Pai é aquele que vai gerar. Diga comigo, gerar. Então, pai é o que gera. Então, o primeiro tipo de pai é pai biológico. Aquele que te deu a vida natural. E eu vou dizer algo para você. A Bíblia está mandando você honrar o teu pai biológico. Independente do que o teu pai biológico fez a você. Ah, mas o senhor não sabe o que o meu pai biológico fez contra mim. A Bíblia não fala para você analisar o que ele fez. A Bíblia diz, honra o teu
pai e a tua mãe. Quem está entendendo? Existe 3 recompensas de você honrar os teus pais. Honrar pais. E você podia anotar tudo que eu estou falando, porque hoje vai ser profundo. Então diga comigo, pai biológico, pai que criou, talvez aquele que cuidou de você, né, que assumiu o lugar do pai biológico, mas você tem que honrar tanto um como o outro. Também tem o pai substituto, que é aquele que te adotou ou entrou na sua vida quando o seu pai não estava presente. O que é um pai substituto? Pode ser um tio, pode ser um professor, alguém que veio e falou assim, eu vou cuidar de você, eu vou te dar instrução. E ele assumiu essa posição de pai, porque nem o pai biológico, nem ou talvez a tua mãe não casou de novo, não teve outro homem, mas teve um homem na sua vida que foi como um pai para você. Tem o 4º tipo de pai, que é o pai espiritual. Quem é pai espiritual? Diga comigo, aquele que te gerou no ministério. Aquele que te formou espiritualmente, ou foi usado por Deus para te estabelecer no reino. Amém? Tem pai profético, que é aquele que te ativa espiritualmente. Tem pai financeiro. O que é pai financeiro? Aquele que te ajudou financeiramente no momento crucial. Às vezes alguém que você não esperava foi quem pagou a tua faculdade, foi quem investiu em você, quem te deu um dinheiro. Quem está entendendo? Tem muitos tipos de pais na nossa vida. E pai espiritual, você sabe que é o pastor, que é aquele que te alimenta espiritualmente. Tem gente que, eu já falei isso aqui antes, que fala assim, o que adianta eu ouvir tanta pregação e ir no culto toda semana se eu não lembro das pregações? Aí, um dia um rapaz falou isso, e o pastor falou para ele assim, o que você comeu terça-feira passada? Aí ele pensou, falou, não sei. Aí o pastor falou, pois é, você não sabe o que você comeu terça-feira passada, mas foi o que te sustentou até aqui. Então, ainda que você não sabe e não lembra, tudo que o pastor já pregou para você, foi o que ele pregou para você que te manteve até aqui. E um pai espiritual, isso tem te alimentado, tem te orientado, tem te levantado, tem te corrigido. Amém? Você reconhece teu pai espiritual? Levanta sua mão. Glória a Deus. A Bíblia fala para honrar pais, não só um tipo de pai, não só o biológico, não só o espiritual. Existe pai de movimentos. Diga comigo, pai de movimentos. O que é um pai de um movimento? Pai de um movimento é os grandes pais espirituais que geraram um movimento espiritual que transformou nações e transformou o mundo, gerou denominações. Quem está entendendo? Então, existe pais como Benihim, que ele é um pai espiritual do mundo inteiro, todos os homens de Deus que se inspiraram nele, então ele gerou todo um movimento. Benihim hoje é um monumento do cristianismo, né? O que Deus usou ele, é o pai de um movimento. O apóstolo Maldonado, ele não é só pai espiritual na casa dele, ele gerou um movimento do sobrenatural, que eu tenho essa herança até hoje, e quem carrega a marca do sobrenatural no Brasil? Por isso que a gente tem o CIES, Convenção Internacional do Evangelho, herança do meu pai espiritual. Quem está entendendo? Então, tem Kenneth Hagin, que foi o pai da palavra da fé, e assim por diante, ao redor do mundo, nós temos grandes pais. Temos o pastor Cisino, que foi o pai das missões aqui no sul do Brasil, que criou os Gideões missionários. Até hoje ele morreu, o movimento Gideões continua. Quem está entendendo? Então nós temos que honrar pais, amém? Glória a Deus. Eu queria que você anotasse essas 3 coisas. 3 recompensas. 3 recompensas por honrar pais. Você pode dar glória a Deus por isso? 3 recompensas por você honrar os teus pais.
A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e tua mãe. Para quê? Diga comigo: para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Vamos repetir, diga comigo: honra os teus pais, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Então, aqui já falei de duas recompensas. Diga comigo: ser bem sucedido. Se você quiser anotar uma frase poderosa, pode anotar aí. Quem honra pai e mãe está condenado a ser bem sucedido. Podia até pôr essa frase lá no telão. Quem honra pai e mãe está condenado a ser bem sucedido. Repita comigo: quem honra pai e mãe está condenado a dar certo. Aleluia. Não dá muita glória a Deus, porque o inverso também é verdade. Quem desonra pai e mãe está condenado a dar errado. Quem desonra pai e mãe está condenado a dar errado. Quem desonra os pais está condenado a dar errado. Hoje eu fiz uma análise muito interessante, um pensamento muito profundo. Qual é a maior bênção que a gente pode ter na terra, segundo a Bíblia? Eu digo na terra porque a maior de todas é ir para o céu ser salvo, amém? Pergunte para mim: apóstolo. 3 pessoas falaram. Diga: apóstolo, qual é a maior bênção que alguém pode ter na terra? A bênção dos pais. Tem pessoas que não têm a bênção dos pais. E não tem a bênção de nenhum dos pais que passaram pela sua vida, porque eu dei uma lista de muitos tipos de pais aqui. Não tem a bênção do pai biológico, não tem a bênção do pai substituto, não tem a bênção do pai financeiro, não tem a bênção de um pai do movimento, não tem a bênção do pai espiritual, e ainda está se perguntando por que tudo dá errado na sua vida. E sabe o que ele tem para me falar? E já está se desculpando aí, o senhor não sabe o que os meus pais fizeram para mim? Essa é a tua resposta. E isso não está na Bíblia. Porque a honra para os pais é incondicional. Podemos ir profundo aqui para amadurecer a igreja? Ninguém teve um pai espiritual tão desgraçado como Davi teve. Essa é a palavra correta para falar de Saul. O homem era o pai espiritual dele, era o pai da nação, ele era o rei, ele era sogro. Outro tipo de pai é sogro, amém? Temos que honrar os nossos sogros também. Muitos sogros exercem uma paternidade tremenda sobre a nossa vida. Tem um pior pai do que Saul, que tentou matar Davi, que era para gerar o seu genro para ir para ser o rei de Israel. E sabe o que ele fez? Tentou matar ele 20 vezes. Não é perseguir, irmão, não é postar no Facebook. É matar. Juntou um exército uma vez com 300 homens para matar Davi. Sabe quantas vezes Davi se levantou contra Saul? Nunca. Sabe que Davi teve a espada aqui, na garganta de Saul, e ele tirou um pedacinho da roupa de Saul e foi lá fora da caverna, porque Saul estava dormindo na caverna, e falou: Saul, olha aqui, eu poderia ter te matado, eu só tirei esse pedacinho de pano aqui da tua roupa, para você ver que eu tinha você aqui, mas eu não quero te matar, eu quero estar bem contigo, eu quero te honrar, porque tu és o meu pai espiritual, tu és o rei. Sabe o que ele disse? Quando todo mundo falou: Davi, você tinha que ter matado ele. Ele: ai de mim se eu tocasse no ungido do Senhor. E quando o bendito Saul morreu, a Bíblia diz que Davi entrou em luto e chorou amargamente pela morte de Saul.
Não pense que o Brasil é só pobre por causa do Lula e da desgraça do PT. O Brasil é um país pobre pela desonra dos pais. Vou receber uma carta do Xandão depois dessa. Preste atenção. A gente fala, não, mas que país pobre, mas que vida arruinada. Mas nós vemos a desonra dos pais, que os filhos cometem no Brasil, atrocidades contra os pais. Quem está entendendo? Se você não honra pai, não honra pais, e eu já te dei vários tipos de pais aqui, todas essas autoridades na sua vida, não pretenda, não imagine que você vai dar certo em alguma coisa na vida. Honra os teus pais para que te vá bem. A tradução é para que prosperes. E segunda coisa, para que tenhas longa vida, para que tenhas longevidade. Toda vez que você honra o teu pai, tua mãe, ou um pai espiritual, ou um pai desses pais que eu mencionei, você acrescenta 3 meses na tua vida. 1 semana. Depende do tipo de honra. Tem hora que você acrescenta 5 anos na tua vida. Imaginou? Para que sejam longos os teus dias na terra. Que promessa maravilhosa. Tem gente que está aí tomando um monte de remédio para viver, irmão. O melhor remédio para viver é a honra. O melhor remédio para viver muito tempo é a honra. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, a honra é a escada invisível da promoção divina. Você quer ser promovido? Ande na escada da honra. Aleluia. Diga comigo, portas se abrem para os que sabem se curvar. Aleluia. Diga comigo, o caminho da honra é o atalho para o favor divino. Você já viu quantas pessoas desejam um favor divino? Sabe o que é o favor divino? Favor divino é Deus te colocar na frente. É Deus fazer você pular fila. É Deus fazer tudo de bom dar certo para você. Quem quer favor divino? Diga comigo, o atalho ao favor divino é a honra. Diga comigo, a honra é a semente do acesso. Se você quer ter esse atalho para você ser honrado, você precisa semear a honra primeiro. Aí você vai ser colocado em lugares que você não imaginava. Aleluia. Quem está entendendo? Diga comigo, o favor de Deus repousa sobre quem honra os enviados de Deus. Uau. Diga comigo, a honra te faz ser visto até onde você ainda não chegou. Meu Deus, estou falando coisas poderosas aqui. Diga comigo, a recompensa da honra é que Deus levanta outros para te honrar também. Aplauda o Senhor se você crê nessas palavras. O Brasil é um dos países que mais tem mortes de jovens no mundo. Uma vez eu vi um vídeo, um rapazinho tinha acabado de tomar uns tiros, e o pai dele estava lá na cena do filho que estava morto no chão. E o pai gritava assim, eu falei para você sair dessa vida. Eu falei para você trabalhar. Eu falei, filho, por que você me desobedeceu? Morreu.
por desonrar os pais, não teve longa vida. Você está aqui, crente? Amém. Você está gostando? Amém. Deus está falando com você? Amém. Então, se nada vai bem na tua vida, eu queria que você analisasse. Tem pessoas que chegam para mim, aqui, pede oração, falo, por que eu posso orar por você? A pessoa até suspira. Onde que eu começo? Irmão, é feio, a pastora sabe, a gente que atende as pessoas, por onde que eu começo? Honra os teus pais para que te vá bem. E as pessoas chegam aqui e falam, pastor, nada vai bem. Como que está a saúde? Mal. Aí ela dá a lista, pega a cabeça as doenças que ela tem. Como que vai as finanças? Mal. Como que está o aluguel? Atrasado. Como que está os filhos? Desviado. Como que está o marido? Com outra. Aí você fala, meu Deus. Irmão, eu vou falar para você, tem gente que vem pedir oração que eu falo assim, seu leva logo, porque... Então eu quero que você analise a tua vida hoje. Será que você é um que pode dizer assim, nada vai bem, apóstolo? E se nada vai bem, é hora de você se perguntar, será que você está devendo honra? Devendo honra? Diga comigo, honra é uma dívida. Ah, pastor, não acredito que honra é dívida. Honra não é algo que você dá porque você sentiu de dar. O versículo diz, dai honra a quem tem honra. Dai tributo a quem? Tributo. Imposto a quem? Imposto. Ou seja, o texto está dizendo, pagai tributo a quem tem tributo, pagai imposto a quem merece imposto e pagai honra a quem tem. Então diga comigo, honra é uma dívida. Tem gente que está devendo. Tem gente que não está devendo só no SPC. Tem gente que não está devendo só no Serasa. Tem gente que está devendo no céu. Romanos 13:7, coloca lá. Tem gente, irmão, que está com cara feia. Tu para de olhar feio assim para mim, irmão. Você já é feio, agora com cara feia. No 3 a gente vai ler junto. Quem não lê junto é uma desonra. 1, 2, 3. Portanto, dai a cada um o que? Para aí. O que? Diga assim, eu estou devendo. Aí o Paulo vai dizer para nós, o apóstolo, o que nós estamos devendo? No 3, 1, 2, 3. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Aplauda o Senhor. Eu estou pregando bem hoje. 3 recompensas eu falei. A terceira, diga comigo, herança espiritual. Não parece grande coisa, mas é a melhor de todas. Efésios 1:17. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a minha oração agora, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Olha só, que Deus te dê agora, espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança. Diga comigo, eu tenho uma herança espiritual. Só que você só pode ter herança se você é filho. Herança espiritual. Irmão, herança é um negócio.
A maioria do dinheiro na terra hoje é herança. A forma mais rápida de ficar rico no mundo, sabe qual é? Se você pesquisar lá no ChatGPT, ele vai falar para você fazer um monte de coisa. Ele esquece a palavra herança. Irmão, tem criança de 2 anos de idade que é mais rico que você. E não fez nada. O que ele fez? Ser filho. Tem coisa que você vai lutar a vida inteira e não vai conquistar. Bastava você ser filho. Bastava você ser filho. Irmão, o cara pode ser milionário, bilionário, e trabalhar com um monte de gente. Quando você vai ver o testamento que ele deixa tudo para criança de 10 anos de idade. Aí o menino é bilionário. Todo mundo que ralou para ele conseguir aqueles milhões, não ficou com nada. Ficou com quem? O filho. Essa é a importância de você ser um filho. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Então diga comigo, herança é o que você recebe de seu pai, diretamente, sem pagar ou trabalhar. Diga comigo, existem riquezas espirituais. E sabe o que a Bíblia chama essas riquezas espirituais? De verdadeiras riquezas. Então, quando você honra pais, e nesse caso agora honra pai espiritual, você está apto para receber riqueza espiritual. Para quem não sabe do que eu estou falando, está com cara aí de que o que esse pastor está querendo dizer? Existe o caso de Elias e Eliseu. Quando Elias chamou Eliseu para trabalhar, Eliseu começou como servo. Diz que Elias pegou o seu manto, jogou sobre as costas de Eliseu e disse: me serve, me segue e me serve. Eliseu foi rapidamente, queimou os carros e os arados que ele tinha, matou os bois, despediu dos seus pais. Por isso que a gente canta aquela música: eu me despedi dos meus pais, eu queimei minha... Vem daí, tem muita gente que primeira vez está sabendo de onde veio esse louvor. Nunca, da onde? Porque Eliseu queimou as carroças, matou os bois e falou: vou seguir Elias. Ele começou como servo, diga amigo, servo. E durante 20 anos servindo a Elias, ele de servo se transformou em filho. Você que vem aqui na família do reino, antes de me chamar de pai, vem servir. Os filhos aplaudem aí, ó. Serviu, se tornou filho, conviveu, bebeu, comeu junto, comeu 1 quilo de sal juntos, absorveu a unção, e agora ele não chamava mais Elias de Senhor, agora chamava ele de Pai. Meu pai, meu pai. Quando Eliseu começou a trabalhar para Elias, era simplesmente meu Senhor. Mas ele ficou 20 anos, aí começou a chamar ele de pai e Elias de filho. Olha a pergunta, irmão. Que pergunta poderosa. Elias fez uma pergunta para Eliseu: Eliseu, o que queres? Já imaginou que pergunta? Pergunta aberta, irmão. O que queres? Então eu vou fazer uma pergunta para você hoje. O que eu tenho? Não responda. O que você quer? Essa pergunta é muito séria. Porque Eliseu não disse:
Eu quero a tua tenda. Eu quero o teu camelo. Eu quero o teu cofre. Eu quero tua casa. Eu quero o teu cavalo. O que ele disse? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. A maior herança que você pode receber é a unção de um homem de Deus. Agora, deixa eu te falar. Ele queria a porção do espírito, olha só, do teu espírito. E eu vou ensinar algo aqui para você que você não sabe. Quem gosta de aprender coisa nova? Quando você recebe a herança espiritual, diga comigo, herança espiritual. Você recebe. Não sei se vale a pena falar, acho que não vou falar. Não, isso aqui eu vou falar no CIES só. É profundo demais. Você vai aguentar? Quando você recebe a herança espiritual de um pai espiritual, você recebe em um dia o que aquele pai espiritual demorou 50 anos em acumular. Em poder, em unção, em discernimento, em sabedoria, conhecimento, capacidade, tudo isso sobrenatural. Eu vou agora com algumas pessoas para a África em agosto. E nós iremos visitar um dos maiores homens de Deus hoje, que é o David Oyedepo. David Oyedepo construiu uma igreja que cabe 50 mil pessoas. Ele construiu uma igreja que cabia 50 mil pessoas. E ele fazia 3 cultos cheios por dia, e ainda tinha um templo à parte, que também se enchia, totalizando ali quase 500.000 de pessoas por domingo na igreja dele. E um dia ele colocou a mão na cabeça de um homem, olha o que eu estou te falando, chamado Paul Enenche. O pessoal da mídia puder me ajudar? Escreve aí, Paul Enenche, com CH, Church. Só isso. Ele pôs a mão sobre ele e transferiu a herança espiritual para Paul Enenche, muito mais jovem que ele. Escute. O que David Oyedepo, agora já velho, conquistou, transferiu uma herança espiritual para o filho espiritual, Paul Enenche, muito mais jovem, em muito menos tempo ele construiu o maior templo do mundo hoje atual, é o templo da igreja de Paul Enenche. 100.000 pessoas no ar-condicionado, poltrona, telão de LED, fechado. Não, você não está entendendo, acho que você não tem noção. Você está pensando, mas o Maracanã é um estádio, você senta na pedra, meu querido, e com o sol quente e na chuva. Eu estou te falando o maior templo da face da terra. Alguém coloca lá a imagem, coloca aí Paul Enenche Church e põe lá para você ver a cúpula dourada que ele colocou na igreja dele, para vocês terem um pouquinho de noção. Agora, muita atenção. Quando David Oyedepo transferiu a herança espiritual para o filho, veio com ele a capacidade de gerir
a capacidade de construir, a capacidade, a inteligência, a unção. Olha a igreja por dentro. Apaga um pouquinho as luzes aí. Aplauda o Senhor. 100.000 poltronas no ar-condicionado na África. Nós estamos falando de coisas de mais de $1 bilhão. Põe por fora, põe a imagem por fora aí para os meninos verem. Eu acho que só... Olha esse por fora, irmão. Aplauda o Senhor mais uma vez. Em questão de poucos anos, o que demorou 50 anos para um, demorou poucos anos para o outro, porque veio a herança espiritual. A capacidade, a inteligência, a sabedoria, a revelação, o entendimento, o poder, os milagres, tudo veio junto. Eu nem consigo calcular quantas pessoas já me pediram, apóstolo, transfere a sua unção para mim. Gente que eu nunca vi na vida, que não conheço, eu vim aqui para o Senhor colocar a mão em mim. Escute, essas pessoas, elas podem até receber uma ativação, mas é o máximo, uma ativação. Eles vão ser ativados, vão começar a fluir em alguma coisa que não fluía, mas a herança espiritual é apenas para filhos. Alguém deve falar assim, apóstolo, por que o senhor fica falando 50 nações? Por que o senhor não fala 100 e quantas nações? Porque, deixa eu dizer uma coisa, os meus filhos vão alcançar mais nações do que eu. O que eu demorei tantos anos, o que eu vou demorar 20, 30, 40, 50 anos, muitos dos que estão aqui vão fazer em 2 anos. Porque vão receber a herança espiritual. Às vezes você está aí... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O tempo está acabando. Nem preguei nem 10% do que eu anotei hoje. Mas escute. Às vezes você está aí ralando, seguindo 10.000 tipos de coaches. Se você soubesse o poder de uma palavra, de um homem de Deus, de uma imposição de mãos sobre a sua vida. Crê nos profetas? Tem gente crendo mais em coach do que em profeta. Uma palavra pode mudar a sua vida. Quando eu visitei um dos maiores profetas que já pisou na face da terra, chamado T.B. Joshua, eu estive cara a cara com ele no gabinete dele. Ele pôs a mão sobre a minha cabeça, sobre o meu peito, impartiu sobre mim, ativou coisas em mim. Ele falou várias, acho que foram 3 vezes, eu vejo escolas. O que eu tenho hoje, irmão? Você está entendendo? Escola. E para onde estamos indo? Para o rumo de ter faculdade, de ter universidade, de ter coisa, de aumentar, ampliar a Exousia School. Em breve teremos capacidade para 3.000 alunos. Você está aqui, crente? Isso aqui é bom para a garganta. Isso quer dizer que eu vou falar mais um pouquinho. Está feliz hoje? Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Inclusive, se você já quiser ir embora, é melhor ir embora agora e finge que vai no banheiro. A gente sempre fala de honrar, né? Mas eu nunca te falei de formas de desonrar. Vai ser lindo. Como desonrar? Formas de desonrar. Você precisa saber. Vou falar a pior de todas. Depois eu falo as menos piores.
A pior maneira de desonrar é esquecer. E esquecer o que foi feito. Esquecendo, você se torna mal agradecido. Come on. Não tem nenhum gloriazinho aí. Sabe por que muitas pessoas desonram? Porque esqueceram. Você esqueceu quem te gerou. Esqueceu que a tua mãe que deu a luz a você. Esqueceu das noites que ela passou em claro. Esqueceu da comida que você comeu. Você esqueceu quem pagou a tua escola. Agora, falando espiritualmente, você esqueceu até da pessoa que te levou para Jesus. Você esqueceu daquele que expulsou o teu demônio. Você esqueceu daquele que te estendeu a mão. Você esqueceu daquele que te ajudou. Pessoas... Agora, eu posso ir um pouquinho mais profundo? Esquecer é pecado. Alguém fala a prova aí, pastor? Diga comigo, esquecer é pecado. Deuteronômio 6,12 diz isso. Guarda-te, que não te... do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Diga comigo, esquecer é pecado. Esquecer é ser mal agradecido. É não lembrar. Sabe por que eu creio que Deus tem me abençoado muito, irmão? Porque eu lembro de todas as pessoas que me fizeram chegar onde eu cheguei e eu reconheço elas. Quando eu tinha 15 anos, tinha acabado de aceitar Jesus, tinha acabado de ser batizado. Eu fui para uma igreja na Flórida, o pastor Gilberto Sena. Deus abençoe a vida dele. E naquela igreja, eu tive um encontro com Deus de verdade. Naquela igreja, eu tive o batismo com o Espírito Santo. Naquela igreja, eu conheci um dos maiores pregadores que eu tinha conhecido até aquele tempo. Alguns trechos de pregação que eu prego até hoje, aprendi com ele. E como eu era novo convertido, aí eu já estava com 16 anos, eu lembro que houve uma rebelião naquela igreja. Dos obreiros que estavam, que era de púlpito, e mais outro pastor se juntaram e tentaram usurpar a igreja do pastor Gilberto. Eu nem sabia que existia rebelião, não sabia nada, só sabia que Jesus salva. E eu não entendi nada. E como era tanta confusão, e eu não sabia o que era certo, o que era errado, o que era verdade, o que era mentira, eu saí da igreja. Eu era criança, 16 anos. E quando Deus começou a me falar sobre não esquecer, quando Deus começou a me falar de um rapaz, ele foi um pai espiritual na minha vida por um tempo que me levou a ser batizado com o Espírito Santo, me levou a ter santidade. Ele foi uma das primeiras pessoas que cedeu o púlpito para mim. Na verdade, foi a primeira pessoa que cedeu um púlpito para mim. A primeira pregação que eu preguei na minha vida foi na igreja Assembleia de Deus Manancial, pastor Gilberto Sena, lá na Flórida. Ele foi o primeiro homem que deu púlpito para mim. Eu estava lá na Espanha, já era missionário. E Deus falou para mim assim, volta lá. Eu tinha 16 anos quando aconteceu aquilo. E quando eu voltei nos Estados Unidos, eu fui lá na igreja do pastor Gilberto. Ele estava lá ainda, todos aqueles endemoniados já tinham ido embora, ele estava na mesma igreja, no mesmo lugar. Porque Deus honra ele. Cheguei para ele, pareci no meio de um culto. Irmão, o homem ficou até assustado, ficou branco. Porque ele não imaginava, do nada, né? Eu estava na Espanha há tantos anos. Olhei no olho dele e falei, eu vim te agradecer. Eu não esqueci de quem você foi na minha vida. Um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Diga comigo, esquecer é a maior forma de desonra. Diga comigo, esquecer é injustiça. Hebreus 6:10.
É só a primeira forma de desonra, tem 10. Eu não sei se eu vou conseguir pregar tudo hoje. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para si da vossa obra. Olha só, todo mundo que já trabalhou para Deus, Deus está dizendo que Ele não é injusto para esquecer o que você já fez. Porque se Deus esquecesse do que você já fez para Ele, seria injusto. Diga comigo, esquecer é injustiça. É por isso que na família do reino é inadmissível você falar mal da igreja que você saiu. Nunca abri o meu ouvido para ouvir você ou qualquer um que está aqui falar mal da igreja da onde saiu. E todo filho verdadeiro da família do reino está proibido de abrir o seu ouvido para ouvir uma pessoa falar mal da igreja que saiu. Porque se você sai falando mal da igreja que você saiu, você é desonroso, você é ingrato, você esqueceu, você está cometendo um pecado. Como assim, pastor? O senhor não sabe o que aconteceu lá. Sei que você ficou 10 anos comendo lá, por que agora tudo é ruim? Sei que você foi lá que foi te ungir a diácono, foi lá que confiaram em você, foi lá que te ensinaram a pregar, foi lá que te batizaram. Então lembre-se das coisas boas. Pastor, mas aconteceu coisa... Não quero saber. Cala a boca! Esse é o melhor conselho que eu te dei nessa noite. Cala a boca. Antes de você falar mal de um homem de Deus, antes de você falar mal de alguém que te deu de comer, que alguém que te estendeu a mão, que alguém que fez tudo por você, alguém que te discipulou, alguém que te levou a Cristo, alguém que te alimentou espiritualmente por tanto tempo, você não gosta mais dele, mas não fale mal. Não esqueça de quem te ajudou. O homem que mais foi amaldiçoado na Bíblia foi Ló. Porque Ló tinha um pai espiritual. Abraão era pai espiritual, pai da fé, pai que adotou ele. E um dia ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, não dá mais para conviver com você. Os meus pastores e os seus estão brigando aqui, não tem espaço. Nós temos que nos separar. E Abraão falou: então escolhe um lado que eu escolho outro. Tinha 2 lados, o deserto e o vale verde frutífero. Aí Ló falou: eu vou para o lado frutífero verde, você que se lasque no deserto, seu velho. Não preciso mais de você. Aí ele foi, sabe para onde? Sodoma e Gomorra, porque lá era verde. E Abraão foi para o deserto. Olha o menino ingrato. Agora eu já estou rico, eu não preciso mais de você. Tem muita gente que é igual Ló aqui na família do reino. Agora que eu estou bem, não preciso mais do apóstolo. Agora eu não vou mais no culto, eu já prosperei. Agora, esse negócio de primícia, a primícia te prosperou durante 5 anos. Agora não quer mais da primícia porque você achou um pasto mais verde. O pastor que fica aí no deserto dele, o problema é dele. Vou te contar como que essas pessoas voltam aqui, porque foi assim que aconteceu com Ló. Ele saiu de Sodoma e Gomorra, só sobreviveu pela oração de Abraão. Abraão falou: pelo amor de Deus, não mate meu sobrinho, está lá. Só não morreu pela misericórdia de Abraão, e ele saiu de lá com a roupa do corpo. Tudo que ele prosperou com Abraão, a vida inteira, ele perdeu numa noite só. Pela ingratidão. E eu estou te repreendendo aqui hoje. Se você falou mal da igreja que você saiu, você está em pecado. Eu quero que você faça uma lista de todas as coisas boas que você aprendeu naquela igreja. E mande uma mensagem para esse pastor. Diga: pastor, na sua igreja eu aprendi isso, estou muito grato. Por que você está fechando a cara para mim? Vou chamar o Rony para te pegar. Aplauda Jesus, amém? .
Eu vou continuar, irmão. Quem precisar ir embora, irmão, eu sei que tem gente que não consegue ficar na vigília. Mas hoje o negócio é diferente aqui. É só a primeira, são 10. Segunda forma de desonra, diga comigo, ausência. A sua ausência física e emocional é uma desonra. A palavra do Senhor diz uma parábola de um homem que fez uma boda e teve vários convidados. E quando foram chamar os convidados para as bodas, os convidados, um a um, deram uma. A Bíblia diz que o Senhor se irou. Como que ele fez? Porque ele se sentiu desonrado pela ausência dos convidados. E sabe o que o Senhor das bodas fez? Já que eles não querem, então pega o mais rejeitado, o mais doente, o mais que está lá nas esquinas, o que está na praça, o que está nos caminhos, os mais pobres, os mais rejeitados, e enche a minha casa e coloca no lugar deles. Muitas vezes você foi substituído porque a sua ausência desonrou o teu pai. Se a ausência é desonra, a presença é uma honra. Quando você está presente, você está dizendo: o que o Senhor tem para falar é importante, o que o Senhor tem para fazer é importante. Muitas pessoas não deu mais para ficarem perto de mim por causa da ausência. Como assim, pastor? Pela desonra da ausência. Vou te dar um exemplo. Se você está sendo convidado para um casamento que só acontece uma vez, você é amigo da pessoa, a pessoa te fala: cara, vem no meu casamento. E você não vai e dá uma desculpa esfarrapada. E o cara que está casando sabe que é uma desculpa. Não é uma desonra? Pois é. A tua ausência pode ser uma desonra. Óbvio que existem desculpas não esfarrapadas, verdadeiras. Amém? Amém. Outra forma de desonra, sabe qual é? Não seguir um conselho. Eu tenho uma listinha aqui de gente que eu não aconselho mais. Que nunca mais eu atendo essa pessoa. Sabe o que é nunca? Nunca. Tem uns aqui, sentado. Eu identifiquei a hora que eu entrei no culto. Falei, já sei, aquilo aí. Tem pessoas que, se você está pedindo demais para falar comigo e eu não estou te atendendo, volte atrás e veja quantas vezes eu mandei você fazer alguma coisa e você não fez. Não fazer o conselho. O apóstolo preparou um tempo para você, para te aconselhar, porque você pediu. E no outro dia você faz tudo o contrário. Você acha que eu sou besta? Você acha que o meu tempo é para jogar no lixo? Aí você se lasca inteiro, volta no outro dia: apóstolo, está tudo errado. Não tem mais o que falar com você. Você é um tolo. E os tolos não vão fazer eu perder o meu tempo mais. Amém? Amém. Quem fala amém, finge que não é com você, irmão. Fala amém. Está tudo bem. Eu não estou nesses aí, não estou incluso nesses aí não, pastor. Tem uma listinha grande, irmão, de gente que eu não atendo nunca mais. Teve gente que eu dei a segunda chance. Mas já percebi que
ele não vem, ele fala que quer conselho, mas na verdade ele é um enviado do diabo para ocupar meu tempo, só isso, para me azucrinar minha vida. Diga comigo, recusar-se a obedecer à direção é uma desonra, é rebeldia, é soberba, é desprezo. Esses dias, alguém veio falar comigo e falou, apóstolo, eu demorei 4 anos para fazer o que o senhor mandou, e só depois que eu prosperei. Olha que cabeção, meu. 4 anos. Essa semana alguém falou para mim isso, que eu dei uma instrução há 4 anos atrás, ficou batendo cabeça durante 4 anos, eu estou tentando lembrar quem foi, mas foi ontem, hoje, falaram isso para mim. Pastor, 4 anos, aí agora eu obedeci. Ela veio pedir perdão, falou assim, pastor, quero pedir perdão, porque só agora que a coisa está andando. Quem está entendendo? Amém. Outra forma de desonrar é sair da casa sem a bênção. Como filho pródigo. Por que as pessoas saem? Irmão, quem é filho não vai embora. E se é filho e vai embora, o filho só vai embora quando é para casar, para criar sua própria vida, hein, meu querido? Mas emocionalmente ele ainda continua. Quem está entendendo? Então não permita que uma situação, qualquer situação, faça você sair do lugar da bênção, porque o lugar da bênção é aqui. É na sua casa, amém? Posso falar uma coisa profunda aqui para você? Profunda, eu vou falar coisa profunda. Não existe pais perfeitos. Noé, a Bíblia diz que ele... Noé é qualquer um na Bíblia ou não? Não, né? Noé é o cara, né? Mas o bendito do Noé fez uma vinha. Produziu vinho. Ele queria fazer uma festa para toda a humanidade, mas não tinha ninguém, irmão. Aí ele decidiu beber para ele e para o resto da humanidade. Ficou bêbado. Aí, um filho chamado Cã viu que o pai estava bêbado e nu. E sabe o que ele fez? Ele foi lá zombar do pai. Foi lá tirar foto e postar no Instagram. Foi lá falar, aí ó, fazedor de arca, 50 na soma, ó. Olha aqui, pessoal, envergonhou o pai, zombou do pai, postou as coisas ruins do pai. E quando Noé levantou, ele disse, a maior maldição, e essa maldição está perdurando até hoje por aí, irmão. Maldito seja o filho de Canaã. Será servo de servos. Ele estava dizendo assim, será escravo de escravos. E quando Abraão entrou em Canaã, lá estavam os escravos de escravos. Dizem que quase todos os escravos do Egito eram de Canaã. Está entendendo? Vou te falar uma coisa. Noé não deixou de ser Noé. Noé não deixou de ser homem de Deus. Noé não deixou de ter promessa. Mas Cã perdeu tudo. Posso falar algo poderoso para você? Quando eu era criança, uma vez eu entrei no banheiro do meu pai, sem bater, e ele estava lá. Quando você mora na casa, algum dia você vai ver uma nudez.
E esse será o teste do teu coração. Se você vai cobrir ou se você vai expor. Os anos irão se passar. Algum dia você vai ver algo que não te agrada na minha vida. E essa coisa desagradável, porque todo pastor é humano, você vai ter escolha de virar Cã ou virar Sem ou Jafete. Sem e Jafete pegaram um lençol, andaram de costas para não olhar e cobriram o pai. Existe uma maldição para quem envergonha os seus pais e para quem zomba deles. O texto bíblico vai dizer, Provérbios 20, 20. Provérbios 20, 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se a sua lâmpada em negras trevas. Você que amaldiçoa o seu pai, você que amaldiçoa pais, está condenado a viver em negras trevas. A sua luz se apagará. Você já viu pessoas que não têm luz? Pastor, o que é uma pessoa que não tem luz? São pessoas praticamente invisíveis. Ela entra em qualquer lugar, ela não vale nada. Se ela fosse ou não fosse, não significa nada. Você olha para ela, não tem vida, não tem alegria, não tem prazer, não tem fruto, não tem ministério, não tem história, não tem nada. Ela simplesmente é uma pessoa que vive em negras trevas, porque amaldiçoou os seus pais. Deus está ensinando alguém alguma coisa aqui hoje. Essa é uma das maldições para quem não honra os pais. Sobe o teclado aqui para amenizar a situação. Outra forma de desonrar o pai é comparar ele com outros líderes. Vou repetir. Comparar ele com outros líderes. Isso é uma desonra. Ah, mas você viu que o fulano lá faz mais, tem mais, ou sabe mais, ou entende mais? Vergonha, hein, você fazer isso. Outra forma de desonrar é quando você honra mais um visitante do que o pai da casa. Visitante, irmão, ele tem uma pregação que ele prega 1000 vezes, ele já está bem afiada, por isso que ela é tão boa. Ele não está nem aí para você. Ele não ora pela tua alma. Um dia o apóstolo Agostinho, que eu honro muito, amo a vida dele, foi pregar numa igreja. E o irmão ficou tão impactado com a pregação do apóstolo Agostinho, que ele foi lá depois do culto e falou assim, e fez na época do cheque, fez um cheque, uma oferta, acho que era de 5 mil reais, que hoje seria como 10 ou 20 mil reais. O apóstolo ficou assustado, porque ele nunca tinha ganhado uma oferta daquela. Aí ele perguntou para o irmão, falou, irmão, quantas vezes você já fez uma oferta como essa para o seu pastor? Aí ele pensou e falou, nunca. É porque eu gostei demais da sua pregação, pastor. Aí o pastor Agostinho falou assim, essa pregação, eu já preguei ela 1000 vezes em um monte de lugar. Mas quem te sustentou até aqui foi a palavra do teu pastor. Ele falou, não posso aceitar essa oferta, dá ela para o teu pastor. Ele sim merece essa oferta.
todas as igrejas que eu fui pregar até hoje, quando alguém me ofertava um carro, qualquer coisa assim, eu sempre dei para o pastor da igreja. Tem um histórico aí de várias igrejas que eu passei. Porque eu dizia a mesma coisa. Eu falei, eu não sou digno de receber isso aqui. Nem sei quem você é, não sei teu nome, não te batizei, não te discipulei, não te criei, não orei por você, não pago o preço pela sua vida. Eu sou só o pregador da noite. Quando você honra mais os pregadores de fora que o teu pai espiritual, isso é uma desonra. Quando o pregador vem de fora, você vem correndo, senta aqui, tá aqui, não sei o quê. A sua ausência é uma desonra. Ficar conversando nos cantos da igreja é uma desonra. Ficar conversando na porta da igreja é uma desonra. Você está dizendo assim, não me importa o que ele vai falar, não é importante. E você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui para te dar uma aula, para ensinar para você. Eu estou o dia inteiro anotando essa pregação aqui. Para você ficar batendo conversinha em bebedor. Ficar na porta da igreja lá, o apóstolo pregando e você está lá falando besteira, não tem nada a ver com... É uma desonra você ficar mandando mensagem no WhatsApp para os seus amigos. Aprenda a honrar. E você está aí... Escute. Eu gostaria que outra pessoa pregasse isso aqui, porque parece que eu estou advogando em causa própria. É muito ruim. Mas o pai dessa casa sou eu, vou falar o que eu tenho que falar e pronto. Outra forma de desonrar é imitar sem dar crédito. Imitar sem dar o crédito. Como assim sem dar o crédito? Tem muita gente que prega a minha mensagem e fala que é dele. Pega a minha frase e fala que é dele. Por isso, quando eu estou aqui no púlpito, eu falo, irmãos, eu tenho um apóstolo, eu tenho um pai espiritual, o apóstolo Guilherme Maldonado. Aprendi tudo com ele. Amém? Sabe quais são as maldições de desonra? Você entra em escuridão, você é apagado da sua luz, você se torna invisível, irrelevante, indispensável, descartável. Você não apagou tua luz. Essa é a primeira maldição de desonra, rapaz. Número 2, você é substituído. Lembra da rainha Vasti? Quem lembra da história? E da Esther? Qual que é a história, o enredo inteiro? Que Vasti não respondeu, o rei chamou, ela falou, não estou com vontade. Sabe o que aconteceu? Ela foi uma desonra. A ausência dela foi uma desonra. Quem é ausente vai terminar sendo substituído. Diga comigo, a unção e o favor são retirados. A gente vai ver lá em 2 Reis que Deus tira a unção e a graça da vida de Saul. Número 4, consequência da desonra, diga comigo, maldições se ativam. Número 5, você perde proteção espiritual. Número 3, sua sabedoria desaparece. Olha que coisa terrível. A sabedoria desaparece. Está lá em Provérbios 15, versículo 5. Provérbios 15, versículo 5. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Não, 5. Você colocou 25. 15, 5. O tolo despreza a instrução de seu, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. O que é se haverá prudentemente? Será prudente, será inteligente, terá sabedoria, mas o que despreza será tolo. Quantas maldições acontecem para quem desonra os pais?
relacionamentos se rompem, se desenvolve um espírito de rebeldia, você perde o legado e perde a herança espiritual. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei aqui uma coisa muito forte, que convivendo com teus pais, um dia você vai ver a nudez deles. Quem morou com os pais sabe. Você vê ele passando de toalha assim. Mas é para fazer isso mesmo, é fechar o olho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Moisés estava com as mãos levantadas, cansado. E lá embaixo estava Josué numa batalha. Quando os braços de Moisés abaixavam pelo cansaço, o povo perdia a batalha. Quando o teu pastor cansa e você não ajuda ele, não é só ele quem perde, todo mundo perde. Então vieram dois, Arão e Hur, e aguentaram, sustentaram os braços de Moisés. E ali então Deus deu a vitória. Ou seja, que o teu Moisés pode um dia estar cansado. O teu Moisés pode um dia estar fraco. Não é porque ele é teu Moisés que ele é infalível. E no momento do cansaço do teu Moisés, é onde Deus revela o teu coração. Deus revela o teu coração dessas duas formas. Você vendo a nudez e você vendo o cansaço. Você vendo a vulnerabilidade, a humanidade. Alguns, quando viram Jesus na humanidade dele, preso na cruz, diziam: desce da cruz. Deus muitas vezes permite que a vulnerabilidade, o cansaço, a humanidade, a fraqueza do seu pai seja exposta, para ver se você vai mandar ele descer da cruz ou se você vai aguentar os braços dele. Eu já estive fraco, já cometi erros. E já vi as duas reações. Quem saiu e falou: então vamos ver se ele sai da cruz. E já vi os que falaram assim: vamos sustentar os teus braços, pastor. Quando eu sofri uma rebelião aqui na igreja, uma divisão, nós tínhamos 90 membros, saiu 30 membros com outro pastor, 30 membros foram para lugar nenhum. Sabe o que esses 30 membros que foram para nenhum falava? Pastor, fecha a igreja, o senhor não vai dar conta. Eles estavam torcendo para ver minha derrota. Quando viram a minha fraqueza, falaram: o senhor não vai aguentar, o senhor não tem dinheiro, o senhor não tem membro, e ainda estava no Covid. Mas 30 ficaram comigo e disseram: pastor, nós vamos sustentar os teus braços. Esses 30 estão comigo até hoje, e a maioria são os líderes que eu tenho nessa casa. Agora, será que eu olho para essa situação, daquela coisa tão ruim, da minha vulnerabilidade, da minha cruz, da minha vulnerabilidade, como algo ruim ou como algo bom? Para mim foi algo bom, porque revelou os filhos, revelou os meus Arão, revelou os meus Hur, porque me viram cansado, me viram vulnerável, e em vez de dizer assim: se tu é homem de Deus, desce da cruz, se tu é homem de Deus, então resolve o teu problema, disseram: não, pastor, nós vamos sustentar os teus braços. Amém? Nós vamos para o outro nível. E para o nível que nós vamos
Se você não é filho, você não está convidado. Você precisa se tornar filho. Se você não é sério, você não está convidado. Se você está procurando uma igreja de show gospel, de fogos de artifício, você não está na igreja certa. A família do reino foi fundada debaixo de uma palavra de Deus. Que nós levantaríamos igreja em 50 nações. Que nós teríamos um avivamento, construiríamos um grande templo, faculdade, universidade, formaríamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, formação, envio, pessoas tratadas no seu caráter, pessoas, filhos dessa casa, flechas na aljava. Então não é uma igreja para você vir frequentar, não é uma igreja para você falar assim, que legal, que palavra bonita, não. E eu sei que hoje é um culto de quarta-feira, está cheio de visitantes, por isso que eu pedi desculpa lá no começo, porque hoje eu ia falar conversa de pai aqui. Eu não sei qual momento dessa palavra falou com você, mas se falou com você, se corrige, se coloque, se alinhe, honre. Se você está brigado com o teu pai biológico, não interessa o que ele fez, manda uma mensagem para ele acabando o culto, pai, me perdoe, eu te perdoo. Se você falou mal de uma igreja de onde você saiu, você vai se arrepender, você vai fazer uma lista das coisas boas que você teve lá, porque não é possível que tudo era ruim. Igual casamento, né? Ela era um demônio. Rapaz, mas ficou 20 anos com um demônio? Tu é burro então, por que você não largou no primeiro? Alguma coisa boa tinha essa mulher, não é possível. Fique em pé nessa noite.